Opa, e aí galera, seguinte, compartilhem este vídeo, vou tirar essa blusa aqui, especialmente este vídeo, porque os outros, é claro, né, se puderem compartilhar para ajudar o canal, tudo bem, mas esse aqui talvez seja o mais importante do canal, porque é neste tema que se fundamentam todas as heresias ou aporias ou confusões por inocência de alguns cristãos. Tá, é o seguinte, o tema é liberdade e, consequentemente, livre-arbítrio, porque tudo o que a teologia cristã deriva como defesa de liberdade, né, ela é derivada do que a gente fundamenta como livre-arbítrio. E o brainstorm que a maioria das pessoas vai tomar é que livre-arbítrio não é o que você provavelmente acha que é. Todos nós já vimos católicos né, ou protestantes que defendem coisas como aborto, liberação das drogas e etc., porque são a favor do Estado laico, né, e porque acreditam que, de acordo com o livre-arbítrio, né, se Deus supostamente nos tornou para sermos livres para escolher fazer o bem e o mal, né, então por que nós, os homens, teríamos direito de cercear as liberdades individuais? E aí sempre tem aquele cristão que fala, olha, eu sou a favor da liberação das drogas. Não, eu não uso, eu sou contra. É claro que usar drogas é pecado, eu não nego isso, mas as pessoas devem ter o direito de pecarem, esse é o livre-arbítrio delas. Ou sou a favor de legalizar o aborto, sou contra que qualquer cristão aborte, mas as mulheres devem ter o direito de pecarem, elas devem poder escolher pecar. E por aí vai, né? São esses católicos liberais aí. E eles acham que estão trazendo algo novo, mas eu repito, a Igreja Católica, né, durante toda a história da Igreja, ela debateu esses temas com anabatistas, ela debateu esses temas com Guilherme de Ockham, ela debateu esses temas com nominalistas, ela debateu esses temas com várias outras vertentes não ortodoxas, não tradicionalistas de cristianismo que surgiu durante toda a Idade Média, e a Igreja previamente já refutou isso. Então não tem motivo para esse debate estar trazendo à tona agora, entendeu? Católico, né, o Paulo Cogos, ele é engraçado, ele, ao mesmo tempo que ele diz que ele odeia a teologia da libertação, e ele chama o Papa de socialista, ele chama o Chesterton de socialista, ele diz que o Vaticano II, né, é teologia da libertação e etc. Ao mesmo tempo, ele defende a completa separação de igreja e Estado, e ele defende a liberação das drogas e etc., com esse pensamento que ele não percebe que é nominalista, em troca de uma liberdade. Tá? Então, enfim, antes da gente falar de liberdade, né, e se nós deveríamos favorecer a liberação de tudo, porque as pessoas supostamente deveriam ter o direito de escolherem pecar, a gente tem que falar de livre-arbítrio, porque esse pensamento errado, ele é derivado de uma incompreensão sobre o que é livre-arbítrio. Então, o que é livre-arbítrio? Se você pergunta para qualquer leigo o que é livre-arbítrio, ele vai dizer, olha, livre-arbítrio é a qualidade que a humanidade tem de escolher fazer o bem ou o mal. Errado. Isso não é livre-arbítrio. Tá? O livre-arbítrio ele é fundamentado em algo muito mais profundo que isso. Então, por exemplo, nós vamos olhar os animais irracionais. Tá? Primeiro, né, por que toda a filosofia, a metafísica clássica, a teologia separou, né, os reinos animais em dois grandes grupos, que são os animais irracionais e somente o homem, que seria um animal racional. Se nós pegarmos um animal, por exemplo, uma cachorra no cio, ela não pode escolher não transar. A cachorra ficou no cio, ela vai transar, entendeu? Ela vai dar para o cachorro que tiver a oportunidade. E cachorros próximos de cachorras no cio, eles não vão escolher transar com essa cachorra, não. Eles vão transar. É uma questão hormonal.
certo? Os animais, eles agem de forma imperativa. O sistema endócrino, o sistema neurológico, a fisiologia deles, a biologia deles, tudo deles faz com que eles agem de forma imperativa. Eles comem quando tem fome, eles bebem quando tem sede, eles transam quando o instinto, quando o hormônio diz que ele tem que transar, e por aí vai. Eles atacam quando o instinto diz que eles têm que atacar, eles se escondem quando o instinto diz que eles têm que se esconder. Eles não deliberam suas ações, certo? Portanto, a ação animal, ela é de caráter imperativo. O ser humano não. Veja, o ser humano, né, vamos supor que você tá lá aos amassos com a sua namorada, e aí dá aquela vontade de fazer sexo, mas você, como um bom católico, certo? Como um tradicionalista, como um cara que quer comungar na missa de domingo, você pensa, eu não vou fazer sexo com a minha namorada. Então você respira fundo e espera os ânimos passarem. E você escolheu não pecar. Você escolheu não transar, mesmo quando todo o seu instinto, todo o seu hormônio dizia que você tinha que transar. Ou seja, a possibilidade do ser humano agir em desacordo com o seu instinto faz com que a sua ação possa ser definida por deliberativa. O ser humano, ele delibera suas ações. Ele não é escravo, ele não é criado para ser escravo de seus instintos. Ou seja, o que a gente chama de livre-arbítrio que Deus dá à humanidade é isso aqui. O livre-arbítrio é uma questão fundamental que separa o homem racional do animal irracional. Nós podemos deliberar entre pecar ou não porque temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio não significa que nós somos agraciados com uma liberdade de poder escolher pecar ou não pecar. Livre-arbítrio significa que nós, diferente dos animais, somos os únicos que podemos ser livres do pecado. Viver pecando, viver escolhendo pecar, não é viver de acordo com o livre-arbítrio. Uma pessoa que vive em pecado, uma pessoa que vive pecando, não é uma pessoa que podemos dizer, olha só, ela tem livre-arbítrio e ela usou o livre-arbítrio dela para pecar. Não. Uma pessoa que vive em pecado é uma pessoa que não tem mais livre-arbítrio. Quando a gente peca, o pecado causa vício. E quando nós ficamos vício, quando nós nos tornamos escravos de nossa vontade, nós passamos a agir como animais irracionais. Um sujeito que ele não consegue parar de fumar, senão ele fica em abstinência e ele sofre. Um sujeito que não consegue parar de beber. Um sujeito que não consegue parar de se masturbar ou de fazer sexo. Essas pessoas estão agindo de forma imperativa. A ação dela já perdeu o caráter deliberativo. Ou seja, ela está escravizada pelos instintos. Quando ela está escravizada pelos instintos, ela não tem mais livre-arbítrio. É por isso que o vício é um pecado. O vício é um pecado porque a pessoa que se jogou no vício, ela abriu mão de seu livre-arbítrio. E isso é um grande pecado. Ou seja, o livre-arbítrio não é a liberdade que temos para pecar ou não. O livre-arbítrio é uma qualidade do sujeito racional que faz com que ele possa agir deliberadamente, ou seja, com que ele possa escolher viver sem agir segundo as suas emoções, sem agir segundo os seus instintos ou as suas vontades. O livre-arbítrio é uma qualidade do sujeito que escolhe ser livre do pecado. Livre-arbítrio, o homem que vive, ou seja, dentro do livre-arbítrio, é um homem que delibera entre as coisas boas e é livre do pecado. Isso é livre-arbítrio. O direito, entendeu? Ficar pecando não é estar em livre-arbítrio, certo? Então, a partir dessa definição de livre-arbítrio, que eu espero que já tenha dado um brainstorm em alguns, é que a gente vai perceber a diferença fundamental entre o cristianismo, entre o distributismo, entre a DSI
certo? Entre o que é a ciência política e econômica católica de fato, para o besterol das teologias liberais. Entendeu? Depois desse conceito de livre-arbítrio, vem outro conceito fundamental, que é um pecado que se chama omissão, certo? Se omitir é um pecado. O pecado por omissão, ele é caracterizado pela pessoa que permite que o seu próximo peque. Um debate muito comum nos meios austro-libertários anarcocapitalistas, por exemplo, é o suicídio. Quando eles fundamentam o princípio de não agressão, a PNA, e eles levam esse debate até o suicídio, eles vão dizer o seguinte: o indivíduo deve ter o direito de cometer suicídio. Se você souber, né, numa comunidade anarquista, dentro do pressuposto de PNA, que o seu vizinho ele quer cometer suicídio, você deve simplesmente permitir que ele se suicide. Inclusive, alguns anarquistas debatem a possibilidade de empresas prestadoras de serviço que lucrem, né, possibilitando suicídios que não causem sofrimento, ou seja, empresas que criem câmeras de gás em que a pessoa pague para morrer lá dentro sem sentir dor, anestesiadas, empresas de suicídio assistido, empresas de eutanásia e etc., elas seriam empresas éticas, porque elas só estão fornecendo um serviço que aquela pessoa quer comprar, no caso eutanásia, suicídio e etc. Isso aqui demonstra um caráter literalmente satanista do que se entende por PNA, por princípio de não agressão. E quando eu falo satanista literalmente, porque alguns podem não saber, mas Rothbard, né, o autor do austro-libertarianismo, da PNA, etc., eu não lembro agora em que livro, tá? Vocês tentem procurar no Google, eu vou ficar devendo o ônus da prova disso para vocês, mas o Rothbard, ele fez uma pronúncia que é a seguinte: o austro-libertarianismo não surgiu nos Estados Unidos primeiro para combater os comunistas, mas principalmente para combater a classe de conservadores que querem usar a máquina estatal para cercear as liberdades. Ou seja, o anarcocapitalismo, o austro-libertarianismo de Rothbard, quando ele surgiu dentro de toda a ala progressista. Ele era essencialmente anticonservador. Mises, por exemplo, e é incrível que tenha tanto cristão que adora Mises, que se informa por Mises.org, né? E aí tá lá o Mises.org fazendo alguns artigos maliciosos tentando cooptar cristãos ao liberalismo, ao libertarianismo. Mises, ele era enfadonhamente anticristão. Tem frases de Mises em que Mises diz que os valores do cristianismo e a figura de Cristo eram socialistas. Mas olha só, a gente se incomoda tanto quando a teologia da libertação e quando alguns cristãos dizem que Cristo era socialista e que, na verdade, o cristianismo tem que ser capitalista, etc. Mas o próprio Mises, entendeu? O próprio Mises dizia que Cristo era socialista e que o cristianismo é enfadonho, que o cristianismo é contra as coisas fundamentais do liberalismo. Então, que possibilidade que há da gente se cooptar a estas ideologias fadonhas? Entendeu? Nenhuma, não há possibilidade. Então, como eu vou dizendo, quando a gente fala, se a gente pega essa ideia da PNA, que fundamentam o anarcocapitalismo, que a gente deve permitir que um suicídio, que uma pessoa se suicide, e a gente pega o pensamento católico, se para a Igreja Católica, se você sabe que o seu vizinho está pensando em suicídio e você não faz nada para impedir, né, nem que seja conversar com ele, etc., ou que seja ligar, né, para uma clínica, ligar, né, para a polícia e etc., e avisar que há um plano de suicídio do seu vizinho, se ele se suicidar e você não impediu, você pecou por omissão. Compreende? Então, por exemplo, no pensamento anarcocapitalista, no pensamento liberal, se você invade a casa do seu vizinho para impedir o suicídio dele, para pular e abraçar e tirar a corda do pescoço dele, você foi antiético, você cometeu um crime, porque você cerceou a liberdade dele de cometer suicídio.
Pro pensamento católico, se você invadiu a casa do seu vizinho e pulou e abraçou ele quando ele queria se jogar da janela, você foi um herói. Ou seja, o juízo de moral católico e o juízo de moral liberal ou austro-libertário, ele é diametralmente oposto. Entendeu? Então a PNA pra gente é um flatus vocis. O católico ele tem que cagar para PNA. Princípio de não agressão, o PNA não tem nada a ver com a teologia moral católica. E o liberalismo, o direito jusnatural, como a gente defende de propriedade, não tem nada a ver com o que liberais defendem para a liberdade ou para princípio de propriedade como sendo algo válido em si, ou inviolável e etc. Entendeu? Portanto, entendam, se você é católico e você tinha dúvida, né, que você pensa, eu não sei se eu posso ser contra a liberação de drogas, eu não sei se eu posso ser contra isso e aquilo, porque, olha, tem uns artigos aqui da Mises Brasil, tem uns artigos aqui dos irmãos Chicoca, do Cogos, etc., que falam sobre livre-arbítrio, e parece que o livre-arbítrio ele fundamenta assim, né, de que o cristão ele não pode cercear de liberdade, etc. Balela, besteira. Livre-arbítrio não tem nada a ver com a derivação de defesa de liberdade como esses cristãos austro-libertários, austríacos, liberais, etc. defendem. Inclusive, eu vou falar uma coisa muito séria aqui sobre liberdade. Muita gente tenta fazer, né, a comparação entre comunismo e nazismo, comparação entre isso e aquilo, etc. Mas sabe o que é que realmente pode comparar todas as entidades, né, toda a ciência política, toda a ciência econômica, todas as ideologias que são enfadonhas, que são essencialmente anticristãs? A liberdade. O princípio de liberdade, dado como fim em si, o princípio de liberdade considerado como inviolável, o sonho da perseguição da liberdade, da libertação das opressões, da libertação do Estado, da libertação do dogma. A liberdade é uma palavra comum que aparece nos princípios da maçonaria, que aparece nos princípios dos liberais, que aparece nos princípios da esquerda, que aparece nos princípios dos socialistas. Liberdade para os socialistas é serem livres da opressão do capital. Liberdade para os liberais é serem livres da opressão do Estado, incluindo a monarquia católica e incluindo os estados católicos e confessionais. Entendeu? Liberdade para os anarquistas é se livrar de qualquer sistema de autoridade vertical e etc. Se nós olharmos a história bíblica, nós vamos perceber que a primeira pessoa a brandir a bandeira da liberdade foi o diabo que se revoltou, né, com o sistema ordeiro e justo do céu, e que quis ser livre daquilo lá e cooptou anjos e desceu com seus anjos ao inferno. O primeiro defensor da liberdade foi Lúcifer. Se nós olharmos, né, no judaísmo gnóstico, em textos apócrifos, né, a segunda maior figura a brandir a bandeira da liberdade foi Lilith, por não querer ser submissa a Adão, brandiu a bandeira da liberdade, entendeu? A mãe do feminismo, né, a primeira grande feminista, como dizem as feministas metidinhas a satanistas, foi Lilith. Logo depois, o segundo grande inimigo da igreja foram os liberais. Vocês enchem tanto a paciência para falar contra os comunistas, etc., que o cristianismo não pode ser de esquerda, que o cristianismo tem que combater o comunismo, porque o comunismo foi o maior inimigo da igreja. Querido, o primeiro inimigo da igreja foram os liberais.